direito e um dever fundamental para o exercício da advocacia, mas que, na verdade, é um direito que nós temos que preservar e proteger do cliente. E é em nome do sigilo profissional que o artigo 7º também atribui o direito ao advogado de recusar-se a depor como testemunha sobre um fato ou pessoa que ele tenha conhecimento em razão do exercício profissional. Veja, eu, sou advogada, intimada a depor como testemunha, devo me recusar ao depoimento, porque aquela situação eu tenho conhecimento em razão do exercício profissional. Isso está presente no artigo 7º e também no Código de Ética e Disciplina. Vocês devem ler, para tratar do tema sigilo profissional, os artigos 25, 26 e 27 do Código de Ética. Quero alertá-los, como falei no início do programa, nesse tema do dia, que na prova já da FGV 2010.2, 4 questões sobre direitos do advogado foram cobradas dos nossos candidatos. Uma falava sobre o direito do advogado de ter vista aos autos de um inquérito policial, mesmo sem procuração. Isso, pessoal, sempre cai na prova. E o direito, ele é lógico. É claro que para que eu possa definir ou não se vou aceitar o patrocínio da causa, eu tenho que ter acesso aos autos, seja de inquérito, seja de processo judicial ou administrativo, findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Faço 2 observações em relação a este direito. A primeira é que o Estatuto, no artigo 7º, traz 3 incisos que tratam do direito à informação, do direito à vista dos autos de inquérito ou processos, em todas as áreas, incisos 13, 14 e 15. A segunda é que este direito também não é pleno, ele sofre exceções. Quando é que eu só posso verificar os autos munida da procuração, do instrumento do mandato? Quando estes processos tramitarem sob segredo de justiça ou quando tiverem documentos considerados irrecuperáveis. Portanto, sabemos da regra do direito à vista dos autos e o Estatuto vai mais longe. Ele fala em 3 possibilidades neste direito. O direito de verificar os autos, eu vou olhar os processos, o direito de extrair cópias e de tomar apontamentos. Vejam que são 3 direitos distintos dentro de um direito maior, que é o direito à informação em relação a processos nas mais diversas áreas. Vamos trabalhar mais um aspecto dentro dos direitos do advogado que também suscita dúvidas na hora dos seus estudos, que é o direito à sustentação oral. Este direito foi considerado inconstitucional pelo STF. Ah, professora, como assim o direito à defesa oral foi considerado inconstitucional? Como ficam então os princípios do contraditório e da ampla defesa? Isso deve estar errado. Quando você for ler o Estatuto, você vai ver na nota de rodapé e também no texto da lei que o dispositivo está todo grifado, dando mesmo a impressão de que ele foi considerado inconstitucional. Mas, na verdade, o momento da sustentação oral é que foi considerado inconstitucional. Então, vamos lá. O direito à sustentação oral permanece, mas foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF. O que foi questionado, então? Foi questionado o momento. Na lei, vocês vão ver que o momento para a sustentação oral do advogado, está dizendo no artigo, ou melhor, no inciso, é após o voto do relator. Este momento é que foi considerado inconstitucional.
Isso quer dizer que o advogado deve sempre sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo antes da manifestação do relator, antes do voto do relator. Então, para quem já assistiu uma sustentação oral nos tribunais, sabe que o relator leu o voto, ou melhor, ele leu o relatório, o advogado vai à tribuna, sustenta oralmente e só depois ele profere o voto. O nosso momento de sustentação oral, portanto, gravem isso, é antes do voto do relator. E por que essa questão suscita dúvidas? Primeiro, porque ao ler o dispositivo, você vai ver que está escrito após. E vai lembrar dessa aula e saber que este momento foi considerado inconstitucional. O nosso momento é antes do voto do relator. Segundo, porque o Código de Ética traz uma outra regra no artigo 53, parágrafo 3º, tratando do processo disciplinar, processo administrativo que apura uma infração disciplinar. Este dispositivo também fala da sustentação oral e diz o seguinte: o advogado sustenta oralmente após o voto do relator. Nossa, professora, agora eu vou mandar um e-mail para o provafinal@lfg.com.br. É antes ou após? Fiquei na dúvida e isso pode cair no seu exame. Vejam, se o examinador perguntar sobre direito do advogado à defesa oral, a sua resposta é: ela acontece antes do voto do relator. Em todos os tribunais, fora da OAB. Sua resposta é antes, por força do julgamento pelo STF da ADIM 1127-8. Leia a nota de rodapé no artigo 7º. No entanto, se o examinador perguntar no processo administrativo disciplinar, que tramita no Tribunal de Ética e Disciplina ou nos recursos destes processos, a sustentação oral do advogado é sempre após o voto do relator. Artigo 53, parágrafo 3º do Código de Ética. Ok? Espero ter esclarecido os pontos mais polêmicos sobre direitos do advogado e daqui a pouquinho a gente vai para o segundo bloco com as perguntas de todos os nossos alunos no que diz respeito aos direitos do advogado. Independentemente disso, você pode mandar sua pergunta, repetindo o e-mail provafinal@lfg.com.br. Te vejo já já no segundo bloco, Pergunte ao Professor. Depois da nossa conversa sobre o tema do dia, direitos do advogado, vamos ver as perguntas que foram formuladas por nossos alunos em todo o Brasil, no Pergunte ao Professor. Vamos à primeira pergunta? Professora, a liberdade para o exercício da advocacia abrange todo o território nacional? Excelente pergunta! Nosso aluno está se reportando ao inciso 1 do artigo 7º, que fala que é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Questão muito recorrente na prova da OAB. O segredo é o seguinte: é verdade que nós temos o direito de exercer a advocacia em todo o território nacional a partir da nossa inscrição, mas este direito também não é absoluto. Fora do nosso conselho seccional, ou seja, do local onde nós estamos inscritos, nós temos uma limitação em relação à atuação com habitualidade, em relação à postulação num outro conselho seccional. Já vamos responder mais uma questão da prova que não é deste tema, direitos do advogado, mas que está ligada a essa questão formulada no Pergunte ao Professor. Vamos lembrar que a área territorial de abrangência de um conselho seccional é a unidade da federação, é o estado ou o Distrito Federal. Portanto, se eu sou advogada inscrita aqui em São Paulo, na seção da OAB, eu tenho liberdade de atuar em todo o território nacional,
mas eu tenho uma limitação em relação à minha atuação em outro estado.